O anúncio veio como um raio num céu já carregado de tensões políticas e econômicas. Elon Musk, o bilionário visionário por trás da Tesla, SpaceX, Neuralink e X, ex-Twitter, aceitou um cargo dentro da administração do então recém-reeleito presidente Donald Trump. Para alguns, foi um movimento ousado. Para outros, uma ameaça real à separação entre o poder público e os grandes conglomerados privados. Em janeiro de 2025, poucos meses após a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Elon Musk foi anunciado como o chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, numa alusão ao meme que popularizou uma criptomoeda, e também ao estilo irreverente do bilionário. Mas, como alguém com um perfil marcadamente antissistema, conhecido por desafiar regulações e até mesmo a SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, decidiu embarcar numa empreitada política diretamente subordinada à Casa Branca? Para entender essa virada, precisamos voltar alguns meses no tempo. Durante o ciclo eleitoral de 2024, Musk se posicionou de forma ambígua. Embora afirmasse que não era um republicano tradicional, o empresário doou mais de 200 milhões de dólares para o comitê de reeleição de Trump, tornando-se um dos principais financiadores da campanha. Em troca, obteve acesso privilegiado às reuniões de transição e logo começou a articular uma proposta: criar um órgão com autonomia para reformular a estrutura federal americana, diminuindo a burocracia, eliminando gastos supérfluos e ampliando a presença de tecnologias autônomas no governo. A proposta foi bem recebida por Trump, que havia feito do discurso contra o Estado inchado um de seus principais trunfos eleitorais. A nomeação de Musk foi oficializada em 20 de janeiro de 2025, com direito a uma cerimônia transmitida ao vivo da Sala Oval. O mundo reagiu com surpresa. Enquanto Wall Street oscilava entre o entusiasmo e a cautela, governos estrangeiros se perguntavam como os Estados Unidos estavam misturando com tamanha fluidez as esferas empresarial e pública. Mas, afinal, qual seria o verdadeiro papel de Musk dentro do governo? E quais os riscos que essa mistura explosiva traria para os Estados Unidos? No próximo capítulo, mergulharemos na criação do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, e como Elon Musk pretendia reformular o sistema público americano como se fosse uma startup. Quando Elon Musk aceitou o convite de Donald Trump para integrar o governo, ele impôs uma condição: teria liberdade quase total para aplicar princípios de gestão do Vale do Silício na estrutura estatal. Trump, com seu estilo disruptivo e sede por manchetes, topou sem hesitar. Assim nasceu o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, uma sigla informal que também servia como provocação ao sistema tradicional. Mas o DOGE não era um departamento no sentido clássico. Legalmente, ele foi constituído como uma força-tarefa especial presidencial, sem precisar de aprovação do Senado, o que lhe conferia uma certa autonomia. Seu escopo era ambicioso: revisar contratos públicos, propor fusões de agências, digitalizar processos analógicos e, acima de tudo, cortar gastos. Logo no primeiro mês, Musk apresentou um plano que prometia economizar até 2 trilhões de dólares em 4 anos. Para isso, ele propôs a redução de 426 agências e departamentos federais para apenas 99. O projeto incluía desde a fusão do Departamento de Agricultura com o de Meio Ambiente até o fechamento completo da USAID, a Agência de Ajuda Internacional Americana, acusada por Musk de ineficiência estrutural e baixa transparência. Inspirado em metodologias ágeis, o DOGE foi estruturado com squads temáticos. Cada equipe era composta por engenheiros, cientistas de dados e ex-diretores de produto. Poucos vinham do serviço público tradicional. Quase todos, curiosamente, tinham passado por empresas ligadas a Musk, incluindo ex-funcionários da Tesla, SpaceX e Boring Company. Essas decisões
geraram um mal-estar imediato no corpo burocrático de Washington. O DOGE não respeita a Constituição, muito menos a estrutura federativa do país, declarou um ex-funcionário do Departamento de Energia, demitido dias após a criação da Força-Tarefa. Musk, por sua vez, retrucava com frases provocativas no X, ex-Twitter, como: se a burocracia fosse eficiente, o mundo ainda usaria fax. Mas não demorou muito para que os críticos passassem do escárnio ao alarme. O DOGE não era só retórica. Em 60 dias, ele já havia promovido a demissão de mais de 60 mil servidores públicos e proposto o encerramento de 112 programas federais, incluindo alguns voltados para minorias e comunidades indígenas. A comunidade internacional observava com perplexidade. Organizações multilaterais criticaram o desmonte da USAID, alertando que isso criaria vácuos geopolíticos em regiões como África e América Latina, espaço que poderia ser ocupado por potências como China e Rússia. Já nos bastidores da política americana, crescia o temor de que Musk estivesse operando não como um funcionário público, mas como um CEO com uma agenda ideológica própria, colocando interesses corporativos à frente do bem comum. Mas se o DOGE era visto com desconfiança por parte da elite de Washington, como Elon Musk reagiria à crescente oposição e aos questionamentos sobre conflitos de interesse envolvendo suas empresas? Descubra no próximo capítulo: Conflitos, Conspirações e Críticas. Se a entrada de Elon Musk no governo Trump parecia, à primeira vista, uma jogada ousada para modernizar a máquina pública, os efeitos colaterais começaram a aparecer mais cedo do que o previsto. A primeira grande crise veio quando o DOGE recomendou a automação de 78% das funções administrativas do Departamento de Trabalho, incluindo funções de fiscalização de direitos trabalhistas. A proposta foi duramente criticada por sindicatos e parlamentares democratas, que acusaram Musk de eliminar a função social do Estado. Em audiências públicas, congressistas como Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders acusaram Musk de estar transformando o governo federal em um braço operacional das suas próprias empresas. E não sem motivo. Documentos vazados pelo site político mostravam que, semanas antes de recomendar a substituição de fiscais humanos por sistemas de IA, Musk já havia iniciado negociações para que a tecnologia utilizada fosse fornecida pela sua startup de inteligência artificial, fundada em 2023. A denúncia foi reforçada por um relatório do Center for Public Integrity, que apontou 12 contratos governamentais assinados com empresas ligadas ao bilionário em menos de 3 meses. Os conflitos de interesse tornaram-se o principal ponto de ataque da oposição democrata e também de parte do Partido Republicano tradicional, incomodada com o crescimento da influência de Musk no governo. A Casa Branca se apressou em publicar um comunicado dizendo que todas as licitações seguiam o padrão da Lei de Aquisições Federais, mas as evidências de favorecimento eram difíceis de ignorar. Para piorar, começaram a surgir denúncias anônimas de ex-funcionários do DOGE, relatando um ambiente de culto à personalidade, assédio moral e decisões tomadas exclusivamente por Musk sem consulta aos demais membros do governo. Analistas da mídia começaram a questionar: Musk havia se tornado grande demais para ser controlado? Nas palavras do jornalista Jon Karl, da ABC News, temos um cidadão estrangeiro de nascimento, multibilionário, com controle direto sobre contratos federais, espionagem por IA e capacidade de mobilização de massas digitais superior a qualquer presidente dos Estados Unidos. Isso não é apenas perigoso, é sem precedentes. O Departamento de Justiça abriu uma investigação, liderada pela procuradora Lisa Monaco, para apurar supostos crimes de responsabilidade administrativa e improbidade. Musk respondeu no X: a burocracia é corrupta porque teme perder o poder. O DOGE está vencendo. A tensão escalava, e o presidente Trump
que até então via Musk como um trunfo de sua gestão, começou a perceber que o aliado poderia virar um risco político nas eleições legislativas de 2026. No próximo capítulo, você verá como o cerco se fechou contra Musk e como as tensões com o próprio Trump começaram a colocar em xeque sua permanência no governo. A guerra de egos estava apenas começando. O que começou como uma improvável aliança entre dois dos nomes mais polarizadores da era moderna, Donald Trump e Elon Musk, começou a ruir sob o peso de seus próprios egos. A aproximação entre ambos foi construída sobre uma premissa simples: desmantelar a velha ordem. Mas nem mesmo essa missão em comum seria suficiente para conter o choque de personalidades. Trump, acostumado a ser o centro absoluto de todas as decisões políticas, começou a se incomodar com a projeção midiática de Musk, que se tornava diariamente o rosto da administração. Os veículos conservadores, como a Fox News e o Daily Wire, passaram a destacar Musk como o novo arquiteto do governo, enquanto influenciadores trumpistas acusavam o bilionário de roubar os holofotes do presidente. A gota d'água veio em junho de 2025, quando Musk deu uma entrevista ao podcast All In, afirmando que a Casa Branca havia se tornado mais eficiente em 6 meses do que em toda a era Obama-Biden, e até mais do que no primeiro governo Trump. A frase caiu como uma bomba. Embora ele tentasse amenizar o impacto com elogios a Trump posteriormente, o estrago estava feito. Fontes do próprio Partido Republicano vazaram à imprensa que Trump, enfurecido, mandou remover o nome de Musk das reuniões do Conselho de Segurança Nacional, onde ele havia sido colocado como observador de reformas. Dias depois, o DOGE foi rebaixado à categoria de iniciativa especial, uma forma elegante de amputar seu poder executivo. A guerra interna se intensificou nas semanas seguintes. Em meio às críticas públicas, Musk publicou um memorando interno, acusando a administração Trump de retrocesso tecnocrático. O documento foi parar no New York Times em menos de 24 horas. No entanto, a escalada de desentendimentos não se dava apenas no campo institucional. Nos bastidores, pessoas próximas relataram episódios de profunda rivalidade pessoal. Trump sentia que Musk, além de ser uma figura pública de peso, começava a testar seus próprios limites políticos. Rumores surgiram de que o bilionário cogitava apoiar candidatos independentes em 2026, ou até se lançar como independente em 2028, algo que o presidente viu como traição. Ao mesmo tempo, pesquisas internas do Partido Republicano mostravam um dado preocupante. Entre os eleitores jovens e tecnófilos, Elon Musk era mais popular que o próprio Trump. Uma eventual ruptura entre ambos poderia dividir a base conservadora e abrir margem para os democratas em estados-chave como Michigan e Arizona. É importante lembrar que, até aquele momento, Musk ainda não era um político tradicional. Mas sua influência, somada ao controle de redes sociais como o X, o tornava uma figura potencialmente mais poderosa do que muitos senadores e governadores. Trump, percebendo o risco, começou a agir. Nomeou Peter Thiel, outro bilionário da tecnologia e aliado mais alinhado ideologicamente, como novo coordenador de inovação da Casa Branca. O DOGE, na prática, passou a dividir poder com a nova equipe de Thiel, um sinal claro de que Musk estava sendo lentamente encurralado. No próximo capítulo, você verá como Elon Musk começou a preparar sua saída estratégica do governo e como os prejuízos pessoais e empresariais já se acumulavam em ritmo acelerado. A fase do impacto começava agora. Enquanto o DOGE minguava, Musk percebia o que muitos bilionários evitam: o poder político cobra caro de quem não nasceu dentro dele. A estratégia de aproximação com o governo parecia, à primeira vista, um plano audacioso para reformar a burocracia. Mas, aos poucos, Musk começou a entender que sua breve aventura em Washington custaria mais do que alguns contratos.
O preço seria sua reputação, seus negócios e sua influência global. O desgaste começou dentro das próprias empresas de Musk. Na Tesla, acionistas passaram a pressionar por sua renúncia ao cargo de CEO, alegando que o foco político prejudicava a companhia. Desde o anúncio de sua entrada no governo, as ações da Tesla haviam caído 18% em 4 meses, puxadas por boicotes de consumidores progressistas e incertezas regulatórias em mercados europeus. Na SpaceX, a situação não era muito melhor. Diversos contratos com a NASA e com agências espaciais internacionais foram congelados ou revistos. A Agência Espacial Europeia, ESA, por exemplo, suspendeu cooperações alegando incompatibilidades estratégicas. O prejuízo estimado, segundo analistas da Bloomberg, chegou a 2,4 bilhões de dólares em oportunidades perdidas. Internamente, surgiram vazamentos de e-mails entre executivos da Neuralink e da Boring Company, nos quais se questionava abertamente se a cruzada pessoal de Musk pela eficiência estatal não estaria desequilibrando todo o império empresarial que ele levou 2 décadas para construir. Mas não era só o mercado que punia Musk. O público também reagia. Campanhas de boicote organizadas em redes sociais atingiam todas as suas marcas. Movimentos como Boycott Tesla e o Stop Musk Gov ganharam tração no TikTok e no Instagram, especialmente entre jovens progressistas. Nos bastidores políticos, os democratas intensificaram as investigações contra Musk. Subcomissões do Senado exigiram acesso a contratos do Doge, questionaram o uso de servidores privados para decisões governamentais e chegaram a pedir a quebra de sigilo de mensagens trocadas por Musk com membros do gabinete presidencial. Musk começou a se defender de todos os lados, com entrevistas, postagens e até uma live de 6 horas no X, onde tentou explicar sua visão sobre governo como software. Mas a recepção foi morna. Seus seguidores mais fiéis ainda o apoiavam, mas o mainstream político e empresarial já não o via mais como um gênio inovador, mas sim como uma ameaça errática. E Trump? O presidente se distanciava cada vez mais. Em discurso na CPAC, Trump chegou a dizer: "Precisamos de empreendedores como Musk, mas Washington não é o Vale do Silício. Aqui, quem manda sou eu." Em outras palavras, a guerra silenciosa se tornava pública. Musk já não era mais parte da engrenagem governamental. Era um elemento incômodo, imprevisível e agora dispensável. No próximo capítulo, você vai ver como Musk tentou reverter sua imagem com manobras digitais e discursos ousados, e como tudo isso culminou na decisão mais surpreendente da sua vida: abandonar a política antes que ela destruísse tudo o que construiu. Diante da crescente rejeição no meio político, corporativo e popular, Elon Musk decidiu fazer aquilo que mais domina: reconquistar a narrativa digital. Era uma guerra de imagem, e ele ainda possuía uma arma poderosa: o X, ex-Twitter, uma plataforma que dominava por completo e que lhe dava acesso direto a milhões de pessoas sem intermediários. Nas semanas que se seguiram ao seu rebaixamento no governo Trump, Musk intensificou sua presença online com uma estratégia agressiva. Realizou lives quase diárias, criou fóruns no X com debates sobre o futuro do governo algorítmico e lançou uma nova iniciativa chamada OpenGov 1.0, que prometia desenvolver um sistema descentralizado de participação popular via blockchain, fora do alcance dos 3 poderes. Musk propunha, na prática, um modelo de democracia paralela, com votação em tempo real de projetos públicos usando tokens digitais auditáveis. Ele dizia: "Se você pode acompanhar seu pedido de comida em tempo real, por que não pode fazer o mesmo com as decisões do Senado?" A ideia viralizou. Influenciadores libertários e anarcocapitalistas passaram a defender a tokenização do Congresso.
Mas o entusiasmo dos nichos não foi suficiente para conter o tsunami de críticas institucionais. Acadêmicos e constitucionalistas classificaram a proposta como perigosa, utópica e irresponsável. A Universidade de Yale publicou um relatório afirmando que os modelos de blockchain propostos por Musk violavam o princípio do sufrágio universal e criavam uma elite digital que distorceria o processo democrático. Nos bastidores da política, a Casa Branca via com desconfiança essa movimentação. O próprio Departamento de Segurança Interna, DHS, começou a investigar se os tokens criados para o OpenGov estavam sendo usados como método de financiamento político fora das normas legais. Pior, começaram a surgir acusações de que Musk utilizava dados internos do X para direcionar campanhas digitais que influenciavam votações e decisões políticas locais. Algo similar ao escândalo da Cambridge Analytica, mas em escala muito maior. A Comissão Eleitoral Federal, EFIC, passou a examinar as movimentações financeiras das contas ligadas ao OpenGov. Musk se defendia dizendo que era tudo código aberto e auditável, mas recusava-se a fornecer acesso técnico à base de dados, alegando propriedade intelectual. Enquanto isso, o desgaste pessoal se aprofundava. Musk, outrora celebrado como visionário, agora era visto por parte da elite política como um demagogo digital, alguém que flertava com o autoritarismo tecnológico. Grandes nomes da indústria, como Bill Gates e Warren Buffett, deram declarações públicas de repúdio. Mesmo em suas próprias empresas, o clima era tenso. Na Tesla, membros do conselho acionaram cláusulas que limitavam sua atuação em decisões não ligadas à produção automotiva. Na SpaceX, diretores passaram a se reunir sem Musk para discutir o futuro da companhia, com apoio velado do Pentágono. Elon, contudo, não recuava. Ele acreditava que a inovação verdadeira só ocorria no limite entre caos e ordem. E, para ele, o mundo estava à beira de um novo sistema de governança digital, com ou sem apoio institucional. Mas o que Musk não esperava era que as investigações ganhassem um novo impulso, com revelações explosivas sobre seus contratos com o governo. Revelações que colocariam sua liberdade pessoal em risco e o levariam à decisão mais difícil da carreira. No próximo capítulo, você verá como o cerco jurídico finalmente se fechou. À medida que as tensões políticas e midiáticas aumentavam, a pressão sobre Elon Musk atingiu níveis inéditos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em conjunto com o Congresso e a Comissão Eleitoral Federal, FEC, intensificou as investigações contra ele, motivadas por denúncias de favorecimento em contratos, uso indevido de dados governamentais e manipulação de plataformas digitais para fins políticos. O ponto de virada veio com um vazamento explosivo em agosto de 2025. Um ex-funcionário do DOJ entregou à imprensa um dossiê com e-mails e documentos internos que mostravam como Musk teria direcionado licitações para sua empresa de IA, a Chix.ai, e usado o X para influenciar campanhas eleitorais favoráveis a aliados políticos. Essas revelações causaram um terremoto. A imprensa internacional, de veículos como The Washington Post, The Guardian e Der Spiegel, cobriu exaustivamente os escândalos. O público começou a questionar se o bilionário estava ultrapassando todos os limites aceitáveis de poder e influência. Além disso, a FEC abriu uma investigação formal para apurar supostas irregularidades no financiamento da campanha OpenGov. Surgiram dúvidas sobre doações de empresas ligadas a Musk para candidatos pró-tecnologia e anti-regras tradicionais, que não foram devidamente declaradas. O Departamento de Justiça também passou a investigar possíveis crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, relacionadas às movimentações de recursos entre as empresas de Musk e entidades governamentais. No meio disso tudo, o próprio Musk enfrentava uma crise pessoal.
Seu casamento com a cantora Claire Boucher, conhecida como Grimes, entrou em crise. Fontes próximas afirmaram que as longas jornadas de trabalho, o estresse das investigações e a pressão pública provocaram um distanciamento irreparável. No início de 2025, o casal anunciou formalmente a separação. Musk passou a ser visto como uma figura solitária, cercada por advogados e assessores, tentando controlar danos em múltiplas frentes. Os tribunais começaram a emitir intimações contra Musk, obrigando-o a depor em audiências públicas. A repercussão negativa provocou quedas substanciais nas ações das empresas que ele comandava. A Tesla, por exemplo, caiu outros 12% em 3 meses, enquanto o X perdeu mais de 30% de seus usuários ativos. Paralelamente, os senadores democratas e republicanos que inicialmente o apoiavam passaram a se afastar, temendo a associação com um escândalo que poderia custar-lhes votos nas eleições legislativas. O cenário político e jurídico se tornava insustentável. A pressão para que Musk deixasse o governo crescia a cada dia. No próximo capítulo, descubra como Elon Musk tomou a decisão estratégica de abandonar sua breve investida política e como essa saída impactou a administração Trump, a nação americana e o próprio bilionário. O desfecho desse capítulo vai surpreender você. Após meses de desgaste crescente, investigações, batalhas públicas e pessoais, Elon Musk anunciou oficialmente sua saída do governo Trump em maio de 2025. A decisão não foi simples. Veio como um ato de cálculo estratégico, buscando preservar seu legado empresarial e evitar que os processos legais consumissem ainda mais sua vida e suas companhias. Em um comunicado divulgado pelo X e amplamente repercutido pela mídia mundial, Musk declarou: "Minha passagem pelo governo foi uma tentativa sincera de inovar e transformar as engrenagens do poder. Porém, reconheço que a política tradicional é um campo minado que exige mais do que apenas tecnologia e visão. Agora, meu foco volta-se às empresas e ao futuro da humanidade." A saída do Doge gerou efeitos imediatos. Internamente, a Casa Branca tentou minimizar o impacto, afirmando que a administração segue firme em seus compromissos, com novos líderes e estratégias. Entretanto, analistas políticos destacaram que a perda de Musk era um duro golpe para os planos de modernização prometidos por Trump. Sem Musk para promover suas reformas digitais, muitas iniciativas inovadoras foram postergadas ou canceladas, incluindo o projeto piloto de governo blockchain, que tinha potencial para revolucionar a participação cidadã. Do ponto de vista da nação, o episódio evidenciou as dificuldades estruturais de se inserir tecnologia disruptiva num sistema político tão conservador e fragmentado quanto o americano. Especialistas como Cass Sunstein, professor de Direito na Universidade de Harvard, comentaram: Musk subestimou a complexidade das instituições e a força das resistências internas. A inovação na política requer mais do que tecnologia. Exige construção de consensos e respeito às normas. Para Musk, a saída também representou um momento de reflexão dolorosa. Seus projetos empresariais enfrentavam os impactos diretos da crise e sua imagem pública estava profundamente abalada. Segundo fontes próximas, ele passou a dedicar mais tempo à meditação e ao planejamento estratégico, buscando recuperar sua credibilidade. Ainda assim, o bilionário manteve a promessa de continuar investindo em tecnologias para o setor público. Mas agora, de forma menos visível e sem a exposição política direta. No próximo capítulo, você verá como o pós-saída de Musk influenciou o cenário tecnológico e político americano, além de revelar os legados e lições deixados por essa breve, mas intensa, parceria entre o bilionário e o governo Trump. Apesar da breve duração da investida política de Elon Musk, seu impacto deixou marcas profundas no panorama tecnológico e político dos Estados Unidos.
O governo Trump, em sua tentativa de alavancar a inovação, experimentou um choque entre o modelo disruptivo do bilionário e a rigidez das instituições tradicionais. Uma das principais contribuições foi a modernização de sistemas digitais governamentais. Embora muitos projetos tenham sido interrompidos, alguns avanços na digitalização de processos burocráticos foram acelerados. Por exemplo, o Departamento de Segurança Interna adotou parte da infraestrutura de IA desenvolvida pela X.AI para monitoramento e análise de riscos, melhorando a resposta a ameaças cibernéticas. Além disso, a popularização da ideia de governo algorítmico abriu espaço para debates acadêmicos e políticos sobre o papel da inteligência artificial na gestão pública. Universidades como Stanford e MIT passaram a incorporar esses temas em seus currículos, preparando a próxima geração para um futuro onde tecnologia e governança estarão cada vez mais interligadas. Na esfera política, a experiência mostrou os limites da influência de empresários bilionários no governo sem um alinhamento claro com as forças políticas. O episódio Musk reforçou a necessidade de equilíbrio entre inovação e responsabilidade democrática. Para a sociedade americana, ficou a lição sobre os riscos e oportunidades da transformação digital no setor público. Organizações civis passaram a cobrar mais transparência em projetos tecnológicos governamentais, exigindo que direitos como privacidade e participação popular fossem preservados. Para Musk, o episódio serviu como um alerta sobre os custos pessoais e institucionais de tentar mudar um sistema complexo de forma abrupta. Sua imagem, embora desgastada, manteve a aura de inovador, mas com uma marca de precaução. Segundo a revista Forbes, Musk mostrou que inovação e política podem coexistir, mas a chave está na paciência, diálogo e respeito às instituições. No último capítulo, vamos analisar as perspectivas futuras para Elon Musk e os desdobramentos políticos e tecnológicos desta história que ainda está em aberto. E claro, você vai descobrir como tudo isso pode impactar diretamente a economia global e os investimentos. A saída de Elon Musk do governo Trump não encerra a influência do bilionário na política e na economia mundial. Ao contrário, marca o início de uma nova fase, tanto para ele quanto para o ambiente global. Musk já anunciou que pretende focar no desenvolvimento de tecnologias emergentes, como inteligência artificial avançada, exploração espacial e energias renováveis. Suas empresas, apesar dos recentes percalços, continuam sendo referências mundiais em inovação. Politicamente, Musk mantém uma postura mais cautelosa, evitando se expor diretamente em governos, mas investindo em think tanks e projetos de lobby tecnológico, que buscam influenciar políticas públicas de forma mais estratégica e menos midiática. No cenário global, a lição da sua breve passagem pelo governo Trump reforça a importância da integração entre inovação tecnológica e governança responsável. Países ao redor do mundo observam atentamente, buscando modelos que combinem eficiência digital com respeito às instituições democráticas. Para investidores, essa conjuntura aponta para oportunidades e riscos. As empresas ligadas a Musk podem experimentar volatilidade, mas também são apostas em setores-chave do futuro, como IA, energia limpa e exploração espacial. Já o setor público precisará se adaptar rapidamente para lidar com os desafios da transformação digital, evitando crises políticas e garantindo segurança jurídica. Para você que acompanha o canal Império Econômico, essa história é um exemplo claro de como economia, tecnologia e política estão intrinsecamente ligadas, e como mudanças nessas áreas podem influenciar diretamente seus investimentos e seu futuro financeiro. Não deixe de se inscrever no canal para receber análises aprofundadas, atualizações em tempo real e debates exclusivos sobre os temas que moldam o mundo. E queremos muito saber sua opinião. O que você acha da passagem de Elon Musk pelo governo Trump? Foi um erro,
uma ousadia necessária ou um aviso sobre os limites da inovação na política? Deixe seu comentário, participe da conversa e ajude a construir uma comunidade forte e informada. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo do Império Econômico.